Olá, estamos de volta à aula de número 8. Na aula de hoje eu vou encerrar com vocês os conceitos a respeito de porcentagem. Deixei vários exercícios para vocês praticarem em casa e na aula de hoje eu vou resolver alguns deles. Vou começar por esse exercício 5 e, sem dúvida, esse exercício 5 é o exercício mais importante que a gente vai resolver na aula de hoje. Por quê? Porque as bancas examinadoras gostam muito desse tipo de exercício que resume uma situação cotidiana na vida dos comerciantes. Quer ver? Um fogão custou R$600 para um comerciante. O comerciante anunciou o preço para a venda do fogão, de modo que se sobre esse preço anunciado fosse aplicado 25% de desconto, ao vender o fogão, o comerciante ainda teria 25% de lucro sobre o preço de custo. O preço anunciado foi de... O que acontece? É uma situação corriqueira na vida de um comerciante, porque quem já foi comerciante já pensou sobre isso. Imagine que você seja um comerciante que gosta de lucrar 100%, gosta de lucrar 50% nas coisas. E aí eu comprei essa caneta por R$100. Eu quero vender ela com um lucro de 50%. Ou seja, eu gostaria muito de vender ela por 150. Eu comprei por 100, eu gostaria de vender por 150. Só que se eu anunciar na vitrine da minha loja com uma etiqueta dizendo que ela custa 150, se um cliente entrar na minha loja e falar, cara, me dá um desconto, não sei o quê, eu não vou poder dar desconto, porque eu já estou no meu limite. Para eu lucrar os 50% que eu quero, eu já estou no meu limite. O que eu posso fazer? Eu posso anunciar por um preço um pouquinho mais caro, já sabendo que eu não quero vender por aquele preço, para poder negociar. Para o cara poder falar, me dá um desconto, eu coloco ela por 180. Aí o cara fala, dá um desconto, fala, tá bom, vou dar um desconto de R$30 para você. Eu dou um desconto de 30 e leva por 150, que é o preço que eu queria que ele levasse. No fundo, quem já foi comerciante já passou por isso. O preço de etiqueta, no fundo, é um blefe do comerciante. Ele não quer vender por aquele preço, ele sabe que ele não consegue vender boa parte das vezes por aquele preço. Mas ele já coloca aquele preço para poder ter margem de negociação com o cliente dele. Então esse exercício ele resume exatamente essa situação na vida de qualquer um de vocês que alguma vez na vida já foi comerciante. Existem 3 preços. O preço de custo, que foi o preço que a mercadoria custou. O preço de venda, e esse preço de venda é o preço que eu gostaria de vender. E o preço anunciado, que não é o mesmo que o preço de venda. O preço anunciado é um pouquinho mais caro que o preço de venda, que aí eu posso dar desconto. O enunciado me disse que o preço de custo foi R$600. Então, vou vir aqui, vou colocar R$600. E ele disse que eu anuncio para venda um preço que se sobre o preço anunciado eu der 25% de desconto, ao vender eu ainda consigo um lucro de 25%. Então eu vou anunciar por um preço, vou chamar de X. E se eu anunciar por esse preço X e um cliente chegar e reclamar, eu consigo dar desconto para esse cliente de 25%. Menos 25% de desconto. E mesmo dando 25% de desconto, eu ainda consigo lucrar 25% em cima do meu preço de custo. Mesmo dando 25% de desconto em cima do preço X, eu ainda consigo lucrar 25% em cima desse fogão. Sabendo isso, qual é o preço anunciado? Não qual é o preço de venda. Qual é o preço anunciado? X. Galera, vamos por partes. Esse tipo de situação é muito corriqueira, então eu quero que vocês reflitam devagar sobre esse tipo de situação, não se metam em confusão e tudo mais. Vamos pensar devagarinho, sem muito estresse, vamos tentar entender o que está acontecendo e por aí vai. Uma coisa que eu quero que vocês pensem. Se esse cara quer ganhar 25% em cima do preço de custo, quanto que é 25% do preço de custo? 25% de 600 é 150. Então ele quer lucrar 150. Se ele quer lucrar 150, ele quer vender por 600 mais os 150 do lucro, ele gostaria muito de vender isso daqui por 750. Ele gostaria muito de vender o fogão por 750. Só que ele não pode colocar o fogão na vitrine por 750. Se ele colocar o fogão na vitrine por 750, os clientes vão chegar, os clientes vão espernear, os clientes vão pedir desconto, mas não vai poder dar desconto. Ele vai anunciar por um preço que eu chamei aí na sua tela de X.
E esse preço é um pouquinho maior do que o 750. De forma que se ele der desconto em cima do X, ele dá desconto de 25%, e depois do desconto de 25%, que vai cair no 750. Qual é o preço X? Professor, se X diminui 25% e vai no 750, para voltar no X é só aumentar 25%. Não, já conversamos sobre isso. A porcentagem da ida é diferente da porcentagem da volta. Tá, então o que eu faço? Se coloque no lugar do cliente. Você entra na loja, você é o cliente, e você vê o preço anunciado por X. Então, para você, esse X significa 100%. Esse X significa o preço total. Se o comerciante der um desconto de 25% em cima desse 100, 25% de 100 é 25. Se eu descontar 25%, 100% menos 25% dá 75%. E agora eu consigo montar a regra de 3 final. R$ 750 reais é 75%, X reais é 100%. R$ 750 reais é 75%, X reais é 100%. Ok. Já dá para imaginar, né? Que vai dar 1.000, né? 750, 75, 100 é 1.000. Dá, eu não consegui pensar de cabeça. Então cruza. 75 vezes X é igual a 75.000. 75.000 dividido por 75, X é igual a 1.000. 75.000, X igual a 1.000. Então tá aí. R$ 1.000. Essa é uma situação corriqueira na vida de qualquer comerciante. O cara já está acostumado a oferecer um preço que não é o preço que ele quer. É um preço acima do que ele quer, para ele poder dar um desconto. Então nesse exercício eu vou anunciar o fogão por 1.000. A hora que meu cliente pedir desconto, eu dou desconto de 25% em cima do 1.000 e acabo vendendo por 750. Esse tipo de situação é muito comum. Eu gostaria que vocês praticassem isso. Como? Na apostila de vocês tem um exercício que é igual. Que é esse exercício 3 aqui. Ó. É exatamente a mesma linha de raciocínio do exercício que eu acabei de fazer. Então eu gostaria que vocês pausassem minha aula, tentassem primeiro resolver de novo o que eu resolvi, se for necessário, e depois tentar resolver esse daqui. É exatamente o mesmo procedimento, só os números que mudam, as porcentagens, o preço de custo e tudo mais, mas a essência, esse exercício é exatamente o mesmo. Como é um exercício que cai bastante, eu gostaria que vocês praticassem isso antes de continuar a aula, beleza? Esse exercício 5 que eu acabei de fazer é o mais importante da aula de hoje. Falando em importância, eu vou fazer um exercício da FUMARC. FUMARC, para quem não lembra, é a banca examinadora de vocês. E vou fazer um exercício de porcentagem cobrado pela FUMARC numa prova de 2011. Vamos lá. Com 30 metros de tecido, foram fabricadas 25 camisetas de tamanho G. Uma camisa de tamanho P gasta 15% a menos de tecido do que gasta para o tamanho G. Então é correto afirmar que com os mesmos 30 metros de tecido é possível fabricar. O que eu faço? Com 30 metros de tecido, eu consigo fabricar 25 camisas de tamanho G. 25 camisas de tamanho G. Então, 30 metros... 25 camisas G. Com os mesmos 30 metros, quantas camisetas P eu fabricaria? Claro que eu vou fabricar mais camisetas P, porque as camisetas P usam menos material. Agora, a camisa P usa 15% a menos de tecido. O que você pode fazer? Você pode descobrir quanto de tecido usa uma camiseta G, e aí você desconta 15% e você vai ter a camiseta P. É um dos caminhos. Ele não é o mais curto, ele é o mais longo, mas ele é o mais simples de entender. 30 metros fazem 25 camisas G. E uma camisa G? Só quero uma. Quantos metros? X metros. Se você resolver essa regra de 3 inicial,
25x igual a 30. X é igual a 30 por 25. X é igual ao quê? Se eu dividir 30 por 25, vai dar 1,2. Se eu dividir 30 por 25, vai dar 1,2. 1,2 metro. O que é isso daqui? O que é isso daqui? Isso daqui é o quanto gasta de tecido uma camisa G. Agora, a P gasta menos. A P gasta menos 15%. A P gasta 15% a menos. Quanto que é 15% de 1,2? 10% é 0,12. 15% é 0,18. Então, vai gastar 15% a menos. Vai gastar 15% a menos. Quem tiver dificuldade nessa conta, faz, 1,2 metros. 1,2 metro é 100%. A camisa P é 15% a menos. 100 menos 15, 85%. X. Que a coisa façam por regra de 3 para não se embananarem. 100x é igual a 1,2 vezes 85. 1,2 vezes 85 é 102. Se eu passar dividindo, 102 por 100, 1,02. Quer dizer que a camisa P, ela gasta 1,02 metros. Isso daqui é o que gasta a minha camisa P. E ele pergunta, com os mesmos 30 metros, quantas camisas P eu consigo produzir? Bom, eu acabei de descobrir que 1,02 metros produz uma camisa P. E 30 metros produzem quantas? X camisas P. Então eu estou indo para a terceira regra de 3 para matar esse exercício de porcentagem. O que rola? Cruza 1,02x igual a 30. X é igual 30 dividido por 1,02. 29,4 aproximadamente. Quer dizer que eu tenho tecido para produzir 29,4 camisas. Você nunca vai produzir 29,4. Você vai produzir 29 camisetas inteiras e vai sobrar um retalho que daria para produzir 0,4 camisetas. Mas como você nunca vai produzir 0,4, só vale o 29. 29 camisetas podem ser produzidas. Vou lá e marco letra A. Então esse exercício, uma das maneiras de fazer, que foi a que eu fiz, ela envolve fazer 3 regras de 3. As contas são desagradáveis. A última conta lá, 30 dividido por 1,02, é chata de fazer, mas é exatamente isso que a gente precisa. Esse exercício aqui de porcentagem, que a gente acabou de matar ele por regra de 3. E agora eu vou num exercício um pouquinho mais complicado e cheio de pegadinhas, cheio de malandragens no enunciado. É o exercício que está na tua apostila. Ah, não, esse aqui não está na apostila. Esse aqui eu tirei da apostila, mas eu deixei no slide porque eu acho importante resolver ele com vocês. Jeová comprou 2 automóveis, um para seu próprio uso e outro para dar de presente à sua esposa. E após um ano, vendeu cada um deles por 39.100. Sabendo que, relativamente aos custos de tais veículos, um automóvel foi vendido com um lucro de 15% e o outro com um prejuízo de 15%, é correto afirmar que com as vendas dos 2 automóveis, Jeová teve lucro, teve prejuízo de quanto? Professor, ele vendeu os 2 pelo mesmo preço, 39.100. Num ele lucrou 15 e no outro ele teve prejuízo de 15. Então equilibrou, ele não teve nem lucro nem prejuízo. Vou lá marcar a letra E. Não. Tudo que diz nesse enunciado está te induzindo a marcar a letra E. Mas eu quero que você pare para pensar. Jeová comprou 2 carros. Carro A, carro B. E esses 2 carros tiveram um preço de custo e um preço de venda. Os 2 carros, um teve preço de custo e outro teve preço de venda. O preço de venda dos 2 é 39.100. Esse é o preço de venda. O preço de custo do primeiro eu vou chamar de X, do segundo eu vou chamar de Y. Ok. No primeiro ele teve lucro de 15%. Então no primeiro ele teve lucro de 15%, mais 15%. No segundo ele teve prejuízo de 15%, menos 15%.
Ok. E daí? E daí? No final das contas, ele teve lucro ou prejuízo? Eu quero vir para esse slide aqui para falar do carro A. O carro A custava X, teve lucro de 15% e passou para 39.100. Agora vamos pensar. Se ele custava X, esse X é 100%, valor inicial. Esse 39.100 é 100 mais 15, 100% mais 15%, 115%. Eu vou montar uma regra de 3 para descobrir o preço original. O preço original dele foi 100% é equivalente a X, 115% é equivalente a 39.100. Cruza. 115x é igual a 39.100 com 2 zeros atrás. Essa conta medonha vai dar 34 mil. Quer dizer que o primeiro carro Jeová comprou por 34 mil. O custo do primeiro carro foi 34 mil. Se o primeiro custou 34 e ele vendeu por 39, do 34 por 39, 5 mil. 35.100 de lucro. Ele lucrou 5.100. Agora eu quero falar do segundo carro. Deixa eu falar sobre o carro B. O carro B, ele custava Y. Teve um prejuízo de 15% e depois o prejuízo passou a custar 39.100. Ou seja, se eu chamar o valor Y, o original, de 100% e o final 100% menos 15 agora, dá 85, eu vou montar uma segunda regra de 3. O Y equivale a 100% e o 39.100 equivale a 85%. Mata essa regra de 3. 85 vezes Y, 85Y. 39.000 vezes 39.100 vezes 100, só colocar 2 zeros atrás. Quando eu passo 85 dividindo, eu vou chegar lá em 46 mil. O valor do carro Y, ele pagou 46 mil. E olha que problema na vida dele. Ele pagou 46 mil e vendeu por 39.100. Pô, ele perdeu 6 mil e uns quebrados. Ele perdeu dinheiro. Ele pagou 46 e vendeu por 39.100. Se eu pegar 46 mil que ele pagou menos 39.100 que ele vendeu, 6.900 reais de prejuízo. 6.900 reais de prejuízo. E agora fecha a conta. 5.100 de lucro no primeiro, 6.900 de prejuízo no segundo, então fechou em menos 1.800. No final das contas, ele teve prejuízo negativo, menos 1.800, letra A. Teve um prejuízo de 1.800. Quando você começa a ler o enunciado desse exercício, tudo te leva a crer que ele não vai ter nem lucro nem prejuízo. Mas o 15% do lucro e o 15% do prejuízo são aplicados em preços de custos diferentes. O preço de venda é igual, só que os preços de custo são diferentes. Então o 15%, se fosse aplicado no preço de venda, tudo bem. Só que como ele é aplicado no preço de custo e os preços de custo são diferentes, não é empate, nem lucro, nem prejuízo. Teve prejuízo de R$ 1.800. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais um. Vamos para mais um, já está na tela, tá aí o bicho, galera. Exercício 19. Exercício de número 19. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção para vocês não se meterem em nenhuma confusão, nenhuma loucura. Fiquem calmos. Exercício de número 19. Do total de funcionários de certa empresa, sabe-se que
60% são do sexo masculino e que destes, 30% usam óculos. Das mulheres, 20% usam óculos. Os que não usam óculos totalizam 333 unidades. Nessas condições, o total de pessoas que trabalham nessa empresa é... Bom, aqui eu não posso inventar um valor de partida porque as alternativas não estão em porcentagem, as alternativas estão em número. Mas eu consigo pensar no seguinte. Pensa no valor inicial. Você não pode inventar, mas a porcentagem é sempre 100%. Esse é o total. Quando ele diz que 60% são do sexo masculino, eu quero que vocês façam uma bifurcação aqui. 60% são homens. E automaticamente que você coloca 60% são homens, o que sobra, 40%, são mulheres. Ok. Agora, dos homens, 30% usam óculos. Não é 30% do total, é 30% dos homens. Quanto que é 30% dos homens? Quanto que é 30% de 60%? 10% de 66, 30% é 18. 18% usam óculos. Homens. Agora, se os homens eram 60 e 18 usam óculos, quanto que sobra? 18 para chegar em 60, sobram 42. 42 não usam óculos. Isso aqui está com a referência do total agora, né? Agora vai das mulheres. Das mulheres, 20% usam óculos. Não é do total, é das mulheres. Quanto que é 20% das mulheres? 20% de 40. 10% é 4, 20% é 8. 8% das mulheres usam óculos. Mulheres. Se as mulheres eram 40, 8 usam óculos, sobram 32. Não usam óculos. Agora, os que não usam óculos totalizam 333. Esses dois caras em amarelo totalizam 333. Esses dois caras em amarelo, os homens que não usam óculos e as mulheres que não usam óculos, fecham 72%. E esses 72%, que são os que não usam óculos, totalizam 333 pessoas. A pergunta do exercício é o quê? O total de pessoas. O total de pessoas eu vou vir aqui na mesma regra de 3 e vou chamar de 100%. Pronto. Essa regra de 3 deve ser suficiente para matar teu exercício. 72 vezes x, 72x. 100 vezes 333, 33.300. E aí você já meio desanimado, passa o 72 dividindo, já pensando, meu Deus, essa conta aí não vai dar número inteiro, nem a pau. Só que daí, para a sua alegria, não dá número inteiro. Quer dizer que eu fiz alguma lambança aqui. 60% do total são homens, 30% disso é 18. Tá, fecha 60, tá, 18, 42. Das mulheres, 20% usam óculos, 8, 32. É 74, meu Deus do céu. 42 com 32 é 74%. Estavam me assistindo e me xingando aí, né? Danados. 74. 74. 74. Desculpe o meu equívoco. 33300 dividido por 74 dá cravados 450 pessoas. Então o total de pessoas dessa empresa é 450 e eu vou lá e marco letra I. Total de pessoas 450, eu vou lá e marco letra I. Então, galera, é muito importante você saber que como ferramenta para porcentagem existe a regra de 3. Perceba que quase todos os exercícios que eu fiz aqui eu usei regra de 3. No material de vocês vai ficar para casa os exercícios que sobraram aqui. Gostaria que vocês dessem uma atenção especial àquele exercício 3, que eu já tinha pedido para vocês. Já tinha insistido nele. Exercício 7, 8, 9 e 10. 7, 8, 9 e 10. Ok? Inclusive,
eu comentei sobre o meu blog algumas aulas atrás, aprovaconcursos.com.br/notícias, vai em professores, vai no meu nome. E eu gravei hoje à tarde, eu tô aqui nos estúdios do Aprova Concurso, hoje à tarde eu gravei o meu blog número 5. E no meu blog do número 5 tem esse exercício 10 resolvido, e é um exercício bem importante. Então se você eventualmente não conseguir resolver ele, você já sabe onde procurar. Tem esse exercício 10 resolvido no meu blog de número 5, lá na página do Aprova Concurso. Beleza? Galera, essa foi a última aula de matemática. Porque, por um acaso, o destino a FUMARC colocou no meio do edital de raciocínio lógico um monte de tópicos de matemática. Fizemos todos. Claro que no edital de matemática tem outros tópicos, funções e tudo mais que vocês estão trabalhando em paralelo. Só que a partir da próxima aula, a partir da aula 9, eu começo com um raciocínio lógico mesmo. Não vai ter mais número, não vai ter mais conta, vai ter só pensamento e trabalhar com problemas de raciocínio lógico que podem aparecer na prova de vocês, ok? Na aula que vem a gente está de volta então com matéria nova. Tchau!